E a aula de hoje é sobre texto jornalístico. E o que é texto jornalístico? O texto jornalístico tem como intuito divulgar um fato ou um acontecimento, ou seja, o seu maior objetivo é a comunicação, é informar algo que tenha acontecido recentemente. Ao contrário do que muitos acreditam, esse tipo de texto não é encontrado apenas em jornais. E onde será que eles também são encontrados? Bom, os textos jornalísticos são os textos veiculados pelos jornais, revistas, rádio, televisão e internet, os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algum fato ocorrido. Então, dos meios de comunicação que eu acabei de ler, atualmente o que mais se utiliza desse tipo de texto é a internet, pois nessa era da tecnologia em que estamos vivendo, é lá que as pessoas mais procuram por informação. Uma característica importante dos textos jornalísticos é sua linguagem clara, simples, imparcial e objetiva, de modo a expor para o leitor as informações mais relevantes sobre o tema, sem emitir sua opinião sobre ele. Como o intuito desse gênero textual é o de transmitir informações, ele precisa ter uma linguagem clara e objetiva, para que todos que lerem ele consigam entender do que se trata o assunto. Também deve ser imparcial, por isso, quem escreve deve se ater apenas aos fatos e não pode deixar sua opinião transparecer no texto. Estrutura do texto jornalístico. Para escrever um texto jornalístico, é necessário seguir as seguintes etapas. Lembre-se, essas são as principais etapas para escrever esse tipo de texto. Pauta. Escolha do tema ou assunto. Aqui, a pessoa vai escolher sobre o que ela vai escrever, o que aconteceu ou qual informação ela quer expor. Apuração. Recolha das informações, dados e verificação da veracidade dos fatos. Nesse momento, deve-se pesquisar sobre o assunto escolhido, recolher todas as informações possíveis e verificar se essas informações são verdadeiras, pois um texto jornalístico deve ter um compromisso com a veracidade dos fatos. Redação. Transformação das informações num texto. Todas as informações colhidas serão transformadas em um texto, com toda a estrutura que esse gênero pede. Edição. Correção e revisão dos textos. A pessoa que tem essa função será a responsável por verificar e corrigir os erros de escrita. E se o texto obedeceu às regras e estrutura do texto jornalístico. O texto jornalístico é composto por 3 partes: título, lead e corpo. Título. O título e subtítulo, quando houver, devem despertar o interesse no leitor. Deve ser algo que chame a atenção. Títulos com maior destaque em uma publicação são conhecidos como manchetes. Então é assim: o título deve ser algo impactante e que chame a atenção do leitor, que desperte nele a vontade de ler o restante do texto. Lead. O lead nada mais é que o primeiro parágrafo do texto. Ele deve apresentar de maneira breve as informações essenciais do fato. É no primeiro parágrafo que as seguintes perguntas vão ser respondidas: o que? O que ocorreu? Quem? Quais são os personagens que estão envolvidos nessa história? Quando? Qual horário e data, se possível? Onde? Local onde tudo aconteceu. Corpo do texto. O corpo do texto são os parágrafos seguintes. Neles, as informações contidas no lead serão mais detalhadas. A notícia será desenvolvida e as seguintes questões serão respondidas. Como? Como
aconteceu esse evento? Por quê? Qual a causa? O que motivou esse acontecimento? Também podem ser inclusos breves testemunhos. Vamos analisar juntos? Aqui eu trouxe a capa de um jornal bem conhecido na cidade, que é o Jornal Cruzeiro do Sul, para podermos analisar a estrutura de um jornal. Então vamos lá? Na capa do jornal, as informações são distribuídas de acordo com a importância que cada tema tem. As notícias que eles acreditam que irá chamar mais atenção ganham mais evidência, que são as manchetes, como vimos anteriormente. Nessa capa de jornal, a manchete é essa aqui, que eu coloquei no quadradinho vermelho. Furtos em unidades de saúde prejudicam o atendimento. Então, esse título vai chamar a atenção do leitor já logo na capa do jornal. E quem se interessar vai procurar qual é a folha do jornal que essa matéria está, para assim conseguir ler a reportagem toda. Título que chama atenção. O leitor vai querer saber o que aconteceu. Como, por exemplo, vandalismo afeta atendimento nas unidades básicas de saúde. Quem ler esse título vai ficar curioso para saber o que os vândalos fizeram que acabou atrapalhando o atendimento nas unidades de saúde. Lide possui as respostas para as seguintes questões: o que, quem, quando e onde. É no primeiro parágrafo que vamos ter essas informações. Olha lá. De janeiro até essa segunda, 19, 24 ocorrências foram registradas pela Guarda Civil Municipal, GCM, de casos de furtos e de depredação nas unidades básicas de saúde, UBS de Sorocaba. Bom, podemos perceber que nesse parágrafo todas as perguntas do LIDE foram respondidas. Já o corpo do texto é o restante da notícia, onde vai falar por quê, como ocorreu os fatos e o fim da notícia. A notícia completa está disponível nos slides do PowerPoint para que vocês possam ler com mais atenção. Mas o que eu queria ressaltar sobre essa notícia é que vemos no primeiro parágrafo os principais fatos que envolvem ela, que é o lead. E nos demais parágrafos, as informações são mais detalhadas e a notícia ganha corpo, o corpo do texto, que é realmente a estrutura de um texto jornalístico. Gêneros jornalísticos. O jornal abriga diversos textos jornalísticos, chamados de matérias. Essas matérias são divididas em seções, que abordam o mesmo gênero textual. No jornal, podemos encontrar os mais variados gêneros textuais: editorial, notícia, reportagens, entrevistas, textos publicitários, classificados, artigos, crônicas, resenhas, charges, cartas ao leitor, dentre tantos outros. E cada gênero textual vai ter suas especificidades. Mas nesse primeiro momento, o foco era só o texto jornalístico. E os demais gêneros serão estudados futuramente. E a nossa atividade é a seguinte: agora é sua vez de verificar sua veia jornalística. Pense em alguma coisa que aconteceu na sua casa, no seu bairro ou até na escola, e que possa se tornar uma notícia. Faça um vídeo no qual você será o repórter que divulgará essa notícia. Por exemplo, irmãos brincam de desafio do avião. Ou escola entregará kits alimentícios. Então, cabe a vocês pensarem num tema,
recolher as informações sobre esse tema e então pensar em como vocês poderiam transmitir essa informação em forma de uma notícia. E vocês serão os repórteres da vez. Então, divirtam-se, façam um vídeo bem legal e enviem no WhatsApp da sua professora.